Fala pessoal, um grande abraço, você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Está no ar mais uma edição do Como os Caras Veem, o nosso quadro destinado a analisar o adversário, analisar quem enfrenta o Atlético em todos os jogos da temporada. Não falta o Como os Caras Veem aqui no canal. E amanhã tem Libertadores, tem jogo decisivo, os primeiros 90 dessa disputa de quartas de final entre Galo e Fluminense, os primeiros 90 no Rio, onde eu estou, terra do Vitor Canedo, meu parceiro, e Fluminense e Galo, né, os primeiros 90 no Maracanã. O Canedo é meu convidado para falar de Fluminense. O Canedo é um cracaço, não só de Fluminense, que é o time do coração dele, mas também analisando o futebol como um todo. Então, uma luxuosa participação aqui no quadro, agradecendo já ao Canedo pelo tempo. Peço a você que dê uma moral, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like, que é sempre muito importante para a gente. E vamos lá começar, então, a bater esse papo com o Canedo. Canedo, primeiro, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, né? A gente compartilhou ali alguns anos de TV Globo, os dois hoje se aventurando aí nesse mundo maluco da internet, que eu sei que você gosta muito e eu também. Já começo te perguntando desse Fluminense do Mano Menezes, né? Um time que fez uma mudança brusca ali de treinador, pelo menos ao meu ver, né? Do Diniz para o Mano muda muita coisa. Um time que nesse momento está nas quartas da Libertadores, mas ainda não se livrou totalmente do risco ali de rebaixamento no Brasileiro, ainda está naquela zona perigosa. Como que você vê o trabalho do Mano até aqui? O que te agrada, o que te desagrada, o que nesse momento te preocupa, além, claro, da situação na tabela, que é óbvia. Sua análise, no geral, do trabalho desde a chegada do Mano e, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Primeiro, obrigado aí pelo convite, cara. Obrigado pelas palavras. Não sou um Thiago Leifert, mas a gente tenta, né, brilhantar aqui, trazer a nossa visão assim do outro lado de torcedor. Eu sou um tricolor que geralmente acompanha muito os jogos. Eu gosto de ir aos jogos aqui no Maracanã. Eventualmente vou fora de casa, né? Tenho uma filhinha pequena que me segura um pouco mais em casa para os jogos especiais. Então estou planejando aí da BH também semana que vem. E, assim, eu acho que o Fluminense deu um gás bom, né? Isso os atleticanos já tiveram noção também no jogo do Campeonato Brasileiro, não que vá ser algo parecido, mas já retratou ali o que foi a mudança de chave do Fluminense nessa temporada com o Mano. O Fluminense era um time que levava gol todo jogo, até o Mano assumir era a segunda pior defesa e, de repente, se tornou uma das melhores defesas de todo o campeonato. Está vindo agora de levar 2 gols em 2 minutos contra o Juventude, um resultado que talvez influencie sim no confronto, porque o Fluminense vai ter um clássico contra o Botafogo no sábado. Se o Fluminense tivesse vencido do Juventude, teria aberto pela primeira vez uma gordura em relação à zona de rebaixamento e, pelo contrário, perdeu um confronto direto, não vai poder poupar. Eu não sei o que a comissão técnica está pensando, mas Thiago Silva, por exemplo, que é um cara que está sendo segurado para os jogos especiais, na minha opinião, não pode não jogar contra o Botafogo, porque a situação do Fluminense no Brasileiro é terrível ainda, né? Ainda está com a aguinha ali no pescoço. Mas, de qualquer maneira, muito melhor do que coisa de 2 meses atrás, que ali sim, assim, o torcedor já estava resignado, já assim, meu Deus, o que eu vou me apegar, né? E agora, pelo menos, tem várias luzes ali no horizonte. Perfeito. Já que você tocou nesse assunto do jogo contra o Juventude, eu confesso que eu não consegui ver o jogo. O que houve? Assim, o Fluminense estava ganhando, toma virada e não poupou, né? Foi com todos os titulares ou preservou alguém? Pelo que eu vi, foi todo mundo. O que aconteceu nesse jogo e o quanto que você acha que vai impactar até na questão psicológica para esse jogo contra o Galo? Volta de data FIFA, né? Então, tirando o John Arias, todo mundo podendo descansar um pouquinho. Então, foi com força máxima e era para ter ido mesmo, porque a nossa situação no brasileiro é complicada. E o Fluminense fez um bom primeiro tempo. O Fábio não fez nenhuma grande defesa. No segundo, né? A gente sabe que o Juventude tem uma arma forte ali de bola aérea, né? O Juventude em casa talvez tenha até resultados ali expressivos. Acabou de eliminar o Fluminense na Copa do Brasil, ganhando o jogo lá, né? Empatou no Maracanã. Então, eu sinto que o Juventude foi para cima, começou a ganhar confiança dentro do jogo. O Fluminense fez as suas substituições, não entraram bem, né? Por algumas falhas individuais, desatenção, algo que foi cobrado ali pelo Thiago Silva no pós-jogo. Não vai ser todo jogo que a gente vai fazer 1-0 e não vai sofrer gol. O Fluminense vinha nessa levada de a brincadeira com o Mano, 1-0, aqui não é basquete, 1-0 tá ótimo, né? Não vai ser todo jogo que o Fluminense vai escapar, né? Sair ileso. Então, numa desatenção ali, primeiro numa bola aérea, em que houve uma falha do Nonato, junto do Felipe Melo, e no segundo gol, uma falha do Felipe Melo, que não conseguiu muita impulsão para afastar a bola.
bola ainda ficou viva ali na área, aí o Martinelli completou o pacote, tentou afastar, pegou muito mal. O jogador do Juventude, Marcelinho, foi muito feliz na finalização de primeiro. O Juventude conseguiu a virada, que impacta, sim, nesse sentido, né? Acho que o Fluminense fica sem poder poupar no fim de semana, dividindo atenções, enquanto o Galo já rodou o elenco, né, contra o Bahia, e provavelmente vai poder estar nos planos rodar o elenco de novo no fim de semana, né? Realmente o Milito preservou praticamente todo mundo. No segundo tempo colocou alguns titulares que não começaram jogando, e um deles estourou, inclusive, que é o Saravia, né? Tá fora do jogo, nem viajou para o Rio, mas o Galo preservou, sim, grande parte dos titulares. Canedo, você falou da situação do Brasileiro, e o Fluminense, claro, pela situação da tabela, não pode se dar ao luxo de, não, vou preservar todo mundo, porque tá aí sem gordura nenhuma pro Z4. Você acha que o Fluminense tem conseguido manter o mesmo nível de atenção, de foco nas duas competições? Eu pergunto porque aqui é claramente algo que não acontece. O Atlético nas Copas é e tá vivo também na Copa do Brasil, além da Libertadores, e no Brasileiro é um time que há muito tempo não joga bem. Acho que o último jogo bom do Galo no Brasileiro foi contra o Vasco em julho, pra você ter ideia. Depois até ganhou alguns jogos, mas com desempenho questionável. O Fluminense tem conseguido, tem sido um time regular, pelo menos no que diz respeito à intensidade, ou tem oscilado também da Libertadores para o Brasileiro? Aqui foi mais uma coisa que puxou a outra. Como a reação começou na época que só tinha brasileiro, né, o Fluminense estabeleceu ali aquela sua sequência de... chegou a ter 4 vitórias seguidas, e aí conseguiu, né, ganhar a sua sobrevida, conseguiu respirar, mas aí logo veio o confronto contra o Juventude na Copa do Brasil, que depois da eliminação, no início, né, todo mundo fica bravo, né, mas depois, quando passam algumas semanas, você começa a pensar e você vê, cara, o Fluminense não tinha a menor condição de estar vivo em todas as competições, né? O único clube hoje que está vivo em todas é o Flamengo, né? Quando eu falo tá vivo é porque no Brasileiro tem chance de título ainda. Ah, mas o Corinthians, né? Os corintianos falam, o Corinthians também tá vivo. Ué, tá vivo como? Tá em 18º no Brasileiro, né? E o Galo também está nessa situação de Libertadores e Brasileiro, mas teve que, entre aspas, abandonar o Brasileiro. Como o Fluminense não pode abandonar o Brasileiro, cair na Copa do Brasil não foi um negócio tão ruim quanto parecia no dia, né? Quanto foi aquela sensação de ser eliminado por Juventude. Uhum. E aí os duelos contra o Grêmio conseguiu dar um gás contra o Grêmio. Perdeu o primeiro jogo também nessa desatenção de coisa de minutos, que o Reinaldo fez os 2 gols para o Grêmio lá no Couto Pereira, mas jogou bem a volta, mereceu passar, jogou melhor que o Grêmio. E aí, desde então, tá nessa. Conseguiu aí 2 vitórias importantes no Brasileiro, agora perdeu para o Juventude. Mas eu acho que uma coisa puxa a outra, sabe? A questão anímica ali de motivação, né? Então, o Fluminense vai com foco dividido, evidentemente, né? Mas eu acho que nesse caso não é prejudicial. O Fluminense, tirando a questão física que impacta diretamente, a questão mental, eu acho que uma coisa, as vitórias numa competição ajudam a puxar a outra. Com certeza. Você citou o jogo contra o Grêmio. A classificação da forma que foi, nos pênaltis, e tendo o Fábio como herói, e a gente de Belo Horizonte, claro, viu ele no rival, mas conhece muito bem o Fábio. Você acha que dá mais moral pela forma heróica que foi, aumenta o nível de confiança, ou dá menos no sentido de, cara, passamos nos pênaltis de um Grêmio que não tá bem, de um Grêmio que tá mais pra lá do que pra cá, e se fica aquela sensaçãozinha também de uma certa segurança de, olha, se for pros pênaltis, outro duelo, a gente é muito favorito para passar, porque o Fábio realmente foi meu rival a vida inteira, mas é impossível não respeitar o goleiraço que é o Fábio. Não, mas eu não, assim, o Fluminense não estava em situação de reclamar que passou nos pênaltis, né? Ainda mais que, assim, acho que o Grêmio também fez bons reforços ali na janela, tem um time no mesmo nível, digamos assim, a tabela grita, né? A situação que o Fluminense se encontrava não dava benefício nenhum de o torcedor acreditar que ia atropelar alguém, né? Pelo contrário, e não tem essa não. Aliás, o Fluminense venceu nos pênaltis contra o Grêmio, mas depois eu fiquei parado pensando, cara, eu acho que foi a primeira vez num estádio que eu vi o Fluminense ganhar uma disputa de pênalti. O que o torcedor do Corinthians tem com pênalti, que, né, seja com o Cássio, agora mais recentemente com o Hugo Souza, uma confiança enorme, para mim pênalti era pesadelo. Era assim, já começava a me tremer, então o Ganso perde a primeira cobrança, bate na trave, o Grêmio faz, então precisa ainda acontecer uma virada dentro dos pênaltis para o Fluminense passar, e sim, uma coisa que eu aprendi na Libertadores do ano passado, e vocês já sabem também, cada confronto tem a sua história, meu amigo. Então,
tá tudo vivo até o fim, né? Não existe nada ganho de véspera, cada confronto tem a sua história, então tem que se apegar a isso. Não consigo enxergar também favoritismo grande de um dos dois lados. Se alguém for apontar 60-40 no máximo, né, para algum dos dois lados, não é um River e Colo-Colo, que todo mundo dá como a classificação do River como barbada, mas se for para pênalti de novo, né, para mim vai numa situação de 50-50. Eu não chego a ser super confiante. Isso é algo que a gente carrega de outras vidas, né, de outras décadas, digamos assim. Excelente. Uma curiosidade ainda nesse assunto envolvendo o Fábio, porque é um goleiro que, claro, a história dele no futebol brasileiro é 90% construída no Cruzeiro, mas ele vai para o Fluminense e ganha a Libertadores, né, sendo peça importante. E é um goleiro que, apesar de 42 anos, salvo engano. Positivo, 42 anos. Pois é, com incríveis 42 anos, segue num nível técnico impressionante. Já dá para dizer que o Fábio... Pode falar. Não. Desculpa. Não só 43, como em 30 de setembro fará 44. Isso é surreal, cara. Eu tava na dúvida, quando eu perguntei, eu justamente tava na dúvida entre 42 e 43. É porque quando você fica na dúvida entre 42 e 43, seu cérebro, naturalmente, quem acompanha futebol, fala, não, 42, 43 não é possível. E é 43, quase 44, assim, um case realmente absurdo. Já é considerado por alguns, e por você também, o maior goleiro da história do Fluminense, ou abre-se discussão? Não, porque tem o Castilho aqui, né, que é um grande ídolo. Obviamente ninguém viu jogar, década de 50, mas tem toda uma história dele ter amputado um dedo para poder continuar a jogar. Então o Castilho, assim, é citado até como um dos grandes ídolos da história do Fluminense. Agora, quando vai para o universo do eu vi jogar, né, eu tenho 36 anos, então para mim é disparado. O Fluminense teve um Cavalieri ali num bom momento, foi campeão com o Fernando Henrique. Tá tendo uma choradeira aqui, tá? Da minha filha, peço desculpas. Ótimo fundo de áudio, tá tudo certo. Mas, assim, disparado, né? O Fábio, que ele fez, assim, caiu no colo do Fluminense, não consigo entender. Foi uma bela quinta-feira de noite, sei lá, uma terça-feira de noite, saiu a notícia da saída dele do Cruzeiro, de imediato o Fluminense já contratou, acho que teve alguma influência ali do Fred na época, a diretoria agiu rápido, porque o goleiro do Fluminense era o Marcos Felipe, que não era... Nossa, deixa quieto, que está titular do Bahia hoje. E o Fábio foi, assim, um cara fundamental em todas as conquistas do clube desde então, sejam conquistas pequenas, boas participações, campanha em brasileiro, mas o Fábio, cara muito regular. Nesse ano que o Fábio tem dado as suas escorregadas, mas, cara, quando a gente olha para a idade, né, é de se esperar. O que dá para talvez pontuar é que o Fluminense não contratou nenhuma sombra para o Fábio. Então, o Fábio tem uma queda natural pela idade de desempenho, continua sendo um grande goleiro, mas falhou em alguns jogos, contra o Grêmio, na minha opinião, falhou também. Mas não tem uma sombra, e talvez isso impacte um pouco aí para essa reta final dele no Fluminense. Ele tem contrato até o fim do ano que vem, não sei se o Fluminense vai buscar goleiro no ano que vem, espero que sim, imagino que sim, mas fica essa dúvida aí. De qualquer forma, o saldo é extremamente positivo. Fábio veio aquela contratação a custo zero, né? Em fim de contrato, para quem gosta de jogar FM, Futebol Manager, aquela contratação ideal. Caiu e decidiu muito o jogo. Cara, contrato até o fim do ano que vem. No final do contrato ele vai ter 45 anos, cara. Inacreditável. Não sei se houve no futebol recente no Brasil alguém com 45 jogando Série A, assim. Se teve, não me lembro. A gente lembra aí do Zé Roberto, caras que passaram dos 40, mas não chegaram sequer a 44, né? Então, realmente um case impressionante. O Fábio, um cara que se cuida há muitos anos, né? No início de carreira era problemático, era um cara que tinha ali noticiário de balada, mas depois aquele 4-0 do Atlético na final do Mineiro de 2007, se converteu em homem de Deus e tá aí voando até hoje, impressionante. Varão. Varão, exatamente. Pessoal, pequena pausa na resenha com o Canedo, que tá boa demais, eu sei, pro recado dos nossos parceiraços aqui do canal. Primeiro recado da KTO, se você ainda não fez o cadastro e gosta de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro na KTO utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa, beleza? Lembrem-se, é só para maiores de 18 anos, consulte o regulamento para entender direitinho como funciona e aposte
com responsabilidade. É para usar aquela graninha que sobrou, não é para usar dinheiro de obrigação para apostar, beleza? Aposta esportiva não é investimento. Recado também da Confiax, que neste mês de setembro a gente está aqui sugerindo que você faça o seu seguro para o seu equipamento eletrônico. Gente, celular, câmera fotográfica, computador, tablet, smartwatch, tá tudo muito caro. Você tem que fazer o seguro da Confiax para ficar tranquilo. Cobertura completa contra dano por água, por exemplo, contra quebra, furto, roubo. Não tem burocracia nenhuma, basta a nota fiscal do equipamento e mais algumas informações básicas, você faz e já começa a valer no mesmo dia, não tem carência. E a melhor notícia é que tem desconto para você que chega na Confiax através do canal do Frossaro. O QR Code está na sua tela, 20% de desconto para você fechar o seguro para o seu equipamento eletrônico, beleza? Bora voltar para a resenha com o Vitor Canedo e mais uma vez peço para que você deixe o like nesse conteúdo. Ô Canedo, você já mencionou por alto assim, algumas questões do time do Fluminense, você falou dos gols sofridos em bola aérea contra o Juventude, da evidente melhora defensiva com as chegadas de Mano e de Thiago Silva, né, que não dá para desconsiderar, um cara que eleva o nível técnico de qualquer defesa. Hoje, o que você apontaria assim como ponto forte, além desse equilíbrio maior defensivo do time, e como ponto fraco, assim, é realmente a questão da bola aérea defensiva que tem incomodado? O que te incomoda nesse time do Fluminense nesse momento da temporada? Acho que o Fluminense passou a ter contra-ataque, né? Algo que o Fluminense não tinha com o Diniz. O Mano passou a instruir os jogadores, né, a correrem. Muitos jogadores tinham um vício de receber a bola no pé, e alguns, principalmente com a chegada do Serna, né, de, cara, relaxa que a bola vai chegar até você, corra, né, explore as costas da defesa. O Fluminense agora tem no seu time titular jogadores mais rápidos e tem um Ganso no momento maravilhoso para dar as pifadas, mas não só o Ganso, né, outros jogadores do time estão instruídos a dar essa bola longa. Então o Fluminense ganhou isso como arma, e uma arma muito importante, né? O Cauã Elias também, que é o centroavante, é um moleque, é um centroavante muito rápido também, gosta de explorar as costas da defesa. O próprio John Arias, que gosta muito de carregar, mas também corre se for necessário. Eu acho que talvez essa seja uma principal arma do Fluminense hoje, né? Contando aí com a boa fase do Ganso, que descobre espaços onde ninguém vê. Eu brinco que o Ganso pensa 2 segundos na frente dos outros. Às vezes o resto do corpo não acompanha o cérebro, né? Mas que ele pensa, ele pensa. Então o Ganso está talvez, ou muito provavelmente, na sua melhor temporada pelo Fluminense, e de fato, assim, ele é o relógio do time, né? Quando vai esfriar um pouquinho, né, ele é o cara que vai receber a bola ali no campo de defesa, fazer a bola girar um pouco. Quando tem que acelerar na hora, ele acelera, é um passe de primeira que deixa a defesa desmontada, né? Às vezes não é o último passo, o Ganso não é mais um jogador de assistências, mas quem observa, quem assiste ao jogo, vê o quão facilitador ele é. Então, ter recuperado, né, ter estado com o Ganso nesse nível, essa forma física também, que ele está muito bem de não se lesionar, né? Bater na madeira aqui, mas o Ganso não se machuca tem tempo, né? E ele veio em algum momento em que as lesões também musculares preocupavam bastante. E esses são os pontos positivos, né? Eu acho que o ponto negativo ainda é a falta de profundidade. O Fluminense vendeu na janela o André, o que era esperado, mas um pouco antes vendeu o Alexander, que era um volante que teve os seus problemas também disciplinares, mas um volante muito promissor, que teve também grandes momentos no ano passado. E o Fluminense só trouxe o Bernal, o uruguaio, já pensando como substituto do André. Para o lugar do Alexander, não veio ninguém. Então o Fluminense está na conta do chá em relação a volantes. Todas as contratações que o Fluminense fez na janela de janeiro, Renato Augusto, Douglas Costa, Gabriel Pires, Marquinhos, o atacante, Antônio Carlos, zagueiro, ninguém faz parte hoje da rotação, praticamente. Então, o Fluminense teve que, na janela do meio do ano, consertar muitos problemas da janela do início do ano, ao mesmo tempo em que o elenco ficava mais velho, né? Todo mundo pontuava isso. O Felipe Melo foi um cara importante no passado, esse ano não consegue ser. Entre outros, o Keno, por exemplo, foi um cara que perdeu muito protagonismo também. Germancano, que está de volta, né? Foi relacionado contra o Juventude, não entrou. Espera-se que ele jogue alguns minutos contra o Galo, né? E assim, o Cano ficou muito tempo lesionado, mas teve uma queda técnica absurda.
Então, hoje o Fluminense não conta, além assim, do seu time titular, com uma grande profundidade, está um pouco na conta do Chá, e também isso bate com a preocupação de ter o brasileiro ao mesmo tempo, não poder poupar no brasileiro, etc. E a questão de bola aérea, que é uma herança ali do Diniz que o Mano não consegue resolver. O Fluminense parou de levar muito gol, a média de gols por jogo diminuiu consideravelmente, mas ainda assim os gols que leva são um pouco nessa linha e isso preocupa, sim. Você falou da volta do Cano, eu vou te perguntar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, mas antes, como que vem o Fluminense para o jogo em relação a peças? Tá todo mundo à disposição? Quem que tá fora? Dá para a gente pensar num provável time aí para o jogo? O que você diria? Eu acho que deve repetir o time, o Ganso tá pendurado, esse é um enorme alerta, né, porque eu falei aqui da importância do Ganso, como ele vem jogando muito bem, ele levou cartões amarelos bobos até, ele é um cara que discute muito ainda gosta muito de um agarra-agarra. Naquele jogo de ida contra o Grêmio, eu acho que ele poderia ter sido expulso no lance que o Rodrigo Eli foi expulso, o jogador do Grêmio, ele já tinha amarelo, fica abraçando, dá uma pescoçada, né? Mas teve a volta do Marcelo, né, recentemente. A questão é que o Marcelo falando baixinho, o Marcelo, quando ele joga, né? Na verdade, quando ele joga, né? Porque o Marcelo chegou a ser testado pelo Mano no meio, mas o Marcelo não tem o cacuete. A vida inteira ele foi lateral, ele não tem o cacuete de jogar de costas, como muitas vezes o meia precisa, né? Receber e aí girar. O Marcelo gosta de olhar o jogo de frente. E assim, ele tem uma técnica absurda, né? Todo mundo já deve ter assistido ao jogo do Marcelo, sabe que ele tem uma fatiada, né? Ele tem um lance de efeito, ele vai dar uma caneta em alguém, beleza, mas defensivamente, né, quando ele tem que recompor a linha, quando ele pega em contra-ataque, isso certamente está na palestrinha do Milito, né? E o Marcelo deve ser titular porque o Diogo Barbosa está lesionado, ainda está lesionado. Gabriel Fuentes, reforço do Júnior Barranquilla, já jogou o mata-mata, então ele não pode jogar pelo Fluminense, então deve ser o Marcelo. Esquerdinha está fora de cogitação, porque contra o Grêmio foi utilizado o protocolo Guga. Não sei se o Guga tinha uma fama muito boa aí em BH, mas o Guga só entra em roubada, né? E geralmente ele assume a bronca. Então o Guga, na semifinal da Libertadores, o Samuel Xavier estava suspenso, o Guga jogou muito bem. Nas oitavas de final, agora contra o Grêmio, pela Libertadores, ele foi improvisado na esquerda, porque não tinha Marcelo, não tinha Diogo Barbosa, e aí o Guga jogou muito bem também, mas eu acredito que vá Marcelo, então um time seria Fábio, Samuel Xavier, não vejo jogando muito bem, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo, Bernal e Martinelli, Ganso, Ares Serna e Cauã Elias, tá? Eu acho que não teremos nenhuma grande mudança, ganha reforço do Germancano no banco, que talvez possa ser um cara importante ali para o segundo tempo, mas deve ser isso. Bom jogador o Serna, inclusive, né? Fez gol contra o Atlético no Mineirão, um jogador que eu não conhecia e deixou boas impressões, assim, desses caras que todo time tem que ter, né? Aqui a torcida do Atlético sente falta demais desse cara rápido e de 1 contra 1 e de atacar o espaço pelo lado do campo, né? A gente foi campeão brasileiro recentemente tendo o Keno, jogando muita bola, Keno que hoje está no Flu, e hoje você olha para o elenco do Atlético, não tem, né? Pela direita você até consegue resgatar ali um Alisson da base que está machucado, não é opção para o jogo de amanhã, um Palácios que acabou de entregar um gol agora contra o Bahia, mas não tem aquele cara que você fala, esse cara tem essa característica e tem condição de ser titular do time, hoje não tem. E o Serna me parece bem no Fluminense. Você gosta também? É um cara que você tem gostado das atuações? Foi uma boa contratação, dessas que chegou na janela do meio do ano para justamente... o Douglas Costa deveria ter sido esse cara, resolveu abrir um OnlyFans. Isso é brincadeira. Isso é inacreditável. Fora o fato dele não ter jogado nada, o Fluminense conseguiu rescindir o contrato com ele, ele foi para a Austrália, mas ele foi contratado com essa ideia, né, de ser um atacante de lado. Estava faltando muito no Fluminense no ano passado, um atacante de lado, até mesmo na campanha de título da Libertadores, estava um pouco na conta do Chá. E aí ele chega, cara, ele participa já de gols importantes, né? Fez esse golaço contra o Galo, participou também, deu assistência para o gol contra o Palmeiras, e de fato, né, casando muito bem com esse estilo novo do Mano, então precisa desse cara mesmo. Então Serna entra bem, ele se doa muito também na marcação, um cara que corre demais, às vezes termina o jogo extasiado, mas eu acho que assim, foi uma contratação pontual bem interessante, mas daquelas, né? Talvez só tenha vindo porque jogou contra o Fluminense na fase de grupos e fez gol.
né? Então tem sempre aquela fama, né? Ah, já fez gol no Fluminense e tal, mas foi uma boa pincelada no mercado do Fluminense nessa janela do meio do ano. Não é raro a gente pegar jogadores que foram bem em algum jogo de Libertadores, aí o time brasileiro vai e busca, o cara não arruma nada, né? Eu lembro do Cárdenas, que jogou no Atlético Nacional da Colômbia, que jogou muito bem contra o Galo na Libertadores de 2014, o Galo foi lá e buscou, não jogou nada, nada, não viu a cor da bola no Brasil, então nem sempre dá certo, no caso do Serna funcionou. Canedo, o que você acha assim que vai ser, como vai ser a postura do Fluminense? Porque o time do Mano é um time extremamente equilibrado, não é um time que vai engolir o adversário o jogo inteiro e se expor demais, mas joga o primeiro jogo em casa, né? E aí essa questão do decidir fora no Brasil, ela é, inclusive, ao meu ver, superestimada. Assim, parece que o time que decide em casa já sai com 1-0 no placar e são 180 minutos com 90 em cada estádio, né? Como é que você acha? Você acha que muda um pouco a postura do time por começar em casa ou vai ser o time padrão Mano Menezes que a gente está acostumado? Não, acredito que o Fluminense vai buscar a vitória, né? Acho que desde o minuto inicial, mas não desesperadamente, sabendo que nenhum resultado vai decidir o confronto aqui na ida. O Fluminense já jogou a volta precisando ganhar o jogo contra o Grêmio e fez um primeiro tempo muito bom contra o Grêmio. Foi um 2-0 que poderia ter sido até mais. O Fluminense construiu ali excelentes oportunidades naquela ocasião, num cenário de ter que sair para o jogo, né? Então, assim, acho que muita gente associa o Mano a super retrancas. É claro que os times dele costumam saber defender melhor, talvez até do que atacar, mas é isso, é mais pelo equilíbrio, está muito mais perto do equilíbrio. Então, eu imagino o Fluminense saindo sim para buscar esse resultado, ciente de que, né, o jogo de volta na Arena vai ser pedreira, mas vai ser pedreira de qualquer jeito, ganhando ou empatando. Acho que o Fluminense tem a responsabilidade, sim, de conseguir um bom resultado. Maracanã, que foi a fortaleza do Fluminense ano passado, mas quando precisou também jogar fora, jogou um elenco com jogadores cascudos. Duas perguntas agora objetivas sobre jogadores, sim, sobre peças do Fluminense. Uma sobre o Arias, porque eu li recentemente algumas reportagens falando da questão da renovação, né? Renova ou não renova? Parece que ele recusou uma proposta do Fluminense de renovação. Esse imbróglio, de certa forma, atrapalha, chega a refletir dentro do campo, atrapalha o desempenho, ou o Arias que a gente está vendo nesses últimos jogos, ou que vocês estão vendo para acompanhar em todos os jogos do Fluminense, é o Arias de sempre. Eu sei que fez gol agora em Caxias, né? Mas deu uma queda no desempenho ou não mudou nada? Não mudou nada, para falar a verdade. O Arias, assim, um cara extremamente profissional, é um grande exemplo, tá para ser uma das maiores contratações do Fluminense no século, porque ele veio, né, num custo baixíssimo e entregou já esportivamente muito. Ele não renova porque ele tem o desejo de jogar na Europa, em alguns mercados específicos da Europa, mas a idade dele, né, ele já tem 26 anos, então não vai ser qualquer clube de qualquer liga que vai fazer proposta. Então, quem chegou até agora, Zenit, Galatasaray, Girona, não foram clubes que fizeram balançar tanto, e propostas financeiras também que o Fluminense, cara, acabei de vender o André, se eu vender o Arias, acabou o nosso ano, acabou tudo, a torcida vai invadir aqui a sede, vai quebrar tudo e tal. Então o Fluminense fez um esforço para não só recusar as propostas, como tentar uma renovação com o Arias. O Arias tem contrato até o meio de 26, só que aí o Arias falou, não, meu amigo, eu quero sair ainda, por que eu vou renovar? Tem um contrato até 26, né? Em tese tem mais 2 anos, 1 ano e meio aí de contrato. Então, eu não imagino que o Fluminense consiga renovar com o Arias por conta desse desejo de receber, nem às vezes uma valorização. O Fluminense, pelo que eu li, fez proposta para ele se tornar o maior salário do elenco. Para mim, super justo. Para mim, na verdade, isso já deveria ter acontecido, né? Obrigação, porque ele é um cara jovem e que entrega muito, está sempre presente em todos os jogos, tirando data FIFA, algo que ele conquistou também dentro do Fluminense, né? Ele não era ninguém na Colômbia e virou titular da seleção colombiana. Ele é um cara que ele não se machuca, ele está em campo todos os jogos, ele se doa, volta da FIFA, vai para Caxias, faz gol, né? Ele é um cara assim que aparentemente está bravo com a situação. Talvez ele gostaria de ter ido para o Galatasaray, sim, mas cara profissional, já que recusou, vou fazer o meu aqui para chegar a proposta melhor. Então, em relação ao Arias, assim, ele na minha opinião é muito ídolo. Ele é um cara que se entrega muito, joga demais, né? Nosso colombiano maratonista, que eu brinco, ele deve fazer uns 15 quilômetros por jogo, e para derrubar ele, só na falta. Às vezes nem na falta. Às vezes você tenta fazer falta e ele não cai.
É impressionante. Joga muito, joga muito. Um dos jogadores, assim, que a gente, às vezes, nas lives do meu canal, a gente faz aquele tipo de brincadeira lá. Se você pudesse pincelar um jogador de um time brasileiro aí, do nada, para trazer pro Atlético, sem pensar em grana, você tem uma carta livre, eu já citei o Arias nessa brincadeira, porque por ser uma posição carente no Atlético e por ser um cara que ajuda demais o time com bola, se entrega, enfim, sou fãzaço do futebol do Arias. Perguntar agora de outro estrangeiro do elenco do Fluminense, talvez um dos grandes nomes aí da história recente, que é o Cano, por essa questão desse ano dele diferente, né? A gente que viu o Cano jogar o que jogou em 2023, imaginava que ele teria outra temporada espetacular, com um número altíssimo de gols. Claro que teve a questão física, né? Machucou, enfim. Mas como é que tá o coração do torcedor em relação ao Cano nesse momento? Cauã Elias tá bem? Nesse momento abre-se discussão sobre titularidade, ou o torcedor do Fluminense entende que o Cano hoje é reserva realmente desse time? Existe uma expectativa dele voltar já esse ano a ser aquele Cano, com aquela média de gols que a gente viu, não só no Fluminense, mas no Vasco também já era um ótimo atacante? Ou tem uma paciência, não, vamos terminar o ano de Cauã Elias mesmo, a gente tenta recuperar o Cano depois? Como é que tá essa história? O Cano conquistou todos os benefícios de dúvida nos últimos 2 anos. No primeiro ano ele fez 44 gols, no segundo ano ele fez 40 gols. Ele quebrou recordes assim, dentro do futebol brasileiro, virou em 2022 o atacante com mais gols numa temporada do futebol brasileiro, também foi o maior artilheiro do brasileiro de 20 clubes. E aí nesse ano todo mundo esperava que, pô, beleza, 40 não, mas vai lá, 30, 25. Bem, 28 jogos, 5 gols marcados até agora. Então ele está muito distante. E não é só... Dizem, todo mundo fala que o Diniz utilizou ele por não confiar nas outras peças, porque o John Kennedy, na virada do ano... Na verdade, desde o ano passado, mas o John Kennedy... Não sei se eu posso falar um palavrão aqui, uma gíria carioca? Pode, à vontade. O John Kennedy deu palavrão. o John Kennedy deu uma descaralhada total, né? Isso já desde a reta final, então deixou de ser um cara que saía do banco para resolver, muitas vezes, para virar um cara que assim não consegue mais dominar a bola. Então o John Kennedy conseguiu fazer isso com a carreira dele. O Fluminense perdeu um reserva, só tinha o Cano, o Cauã Elias ainda era muito jovem ainda no início do ano. O Diniz, pelo menos, não tinha esses olhos voltados para ele. Então o Cano jogou lesionado, forçado, e dizem, né? Aí eu não tenho informação, fazendo infiltração e tudo mais. Isso teve um preço, que aí o Mano já até citou em coletiva, que, cara, quando ele chegou, o Cano estava muito mal fisicamente, estava jogando com muita dor, ficou um tempasso parado, né? Mais de 2 meses parado, e voltou finalmente agora. Pode ser o retorno do Super Germancano? Não sabemos, né? Mas inicialmente como reserva, o Cauã Elias merece ser titular, tem os seus defeitos, o Cauã Elias é muito moleque ainda, apesar de promissor, mas defeitos técnicos mesmo, às vezes um pouco fominha também, fazer parede, ele ainda tem muita dificuldade de dominar a bola de costas, mas o Germancano não tem como chegar e bancar. Eu acho que ficaria uma situação um pouco até constrangedora. Então o Cano vai precisar entrar aos pouquinhos, ter os seus minutos, fazer um gol, convencer, e aí sim a torcida tricolor espera que até o fim do ano ele reconquiste a titularidade, mas na bola, né? O torcedor quer o melhor para o time, né? Evidentemente. Com certeza. Já caminhando para o final, porque eu tenho que liberar o Canedo para ver os jogos da Champions. Antes da gente gravar aqui, a gente combinou o horário, não, mas até tal hora tem que sair para ver o jogo da Champions, e tá certíssimo. Canedo, a gente sabe que sabe tudo também de futebol internacional, e hoje, neste 17 de setembro, terça-feira, tá voltando aí a UEFA Champions League. Queria te perguntar, Canedo, até aproveitando o fato de você ser um cara que eu sei que acompanha futebol além do Fluminense, como que você tem observado esse galo do Milito, assim, a temporada do Atlético até aqui, o que te chama atenção, pro bem, pro mal? Fica à vontade. Como que você vê esse time treinado pelo Gabriel Milito? Mudou muito a minha impressão, né? No início, quando sai Filipão e entra o Milito, cara, tipo, dá água pro vinho, né? Assim, mudou o jogo drasticamente, o Galo passou a ser muito mais competitivo. E aí, nesse ano, assim, eu esperava uma melhora até, né? O Galo conseguiu trazer Bernard, Scarpa, né? E não deu o salto, né? O time não deu o salto, não só não deu o salto, como passou a jogar sistematicamente mal. É aquele time que não dá confiança alguma. Então, eu assisti aos jogos de Libertadores de oitavas de final contra o São Lourenço, isso já naquela época, depois eu vi vários jogos, depois vi agora mata-mata de Copa do Brasil, mas, cara, o que virou, né, o Atlético, mas eu sei muito bem que
existem várias mini temporadas dentro de uma grande temporada. Então, a volta do Hulk, né, é importante. O Galo com o Hulk é outro time, porque o Hulk é um faz-tudo nesse Atlético, ele resolve o problema dele e dos outros. Né, o que compete é ele, o que compete aos seus companheiros. Então, o Hulk é um cara fenomenal. A idade não bate para ele também, né? Ele é um cara que já está ali com quase 38. Ele já tem 38, fez 38 em julho. Então, assim, fenômeno também, né? Um cara que se cuida, tem poucas lesões, apesar de estar voltando de uma lesão. Mas é isso. E o resto do time, né? E a confiança, e o sistema defensivo. E aí, joga com linha de 4, linha de 3, né? O Everson, às vezes, tem grandes atuações, às vezes ele dá uns vacilos, né? E os laterais, quem são os laterais? Né? O Arana bem na esquerda, mas à direita num eterno revezamento. Quem são os volantes? Quem são os meias? Né? Eu sinto que o Galo ainda não está na boca do povo aí nesse semestre. Tem razão. Eu vou fazer uma pergunta muito curta e depois eu explico por que ela vai ser tão curta sem contextualização nenhuma. Qual que é a sua avaliação do Paulinho? Paulinho? Eu acho o Pavão melhor que ele. Tô zoando. Só porque eu vi o corte, eu vi você viu o corte, você viu? Fiquei maluco, cara. Aquilo ali pra mim não. Eu não ia contextualizar a pergunta, porque agora eu vou ter que contextualizar. Já que você viu o corte, você entende do que eu tô falando. Porque eu acho uma parte da torcida deve estar vendo outros jogos, assim, jogos diferentes. Ele acostumou mal também, né? Talvez ele tenha pode ser rendido acima das expectativas do ano passado, e aí a galera jogou uma régua para ele que, ele vai resolver tudo, né? Para mim, ele é um excelente segundo atacante para os padrões de futebol brasileiro. Cara que não deu certo na Europa, no Leverkusen, mas tudo bem, né? Nem tudo é sobre isso, né? E existem vários fatores que indicam por que um jogador pode dar certo ou não no futebol europeu, ainda mais na sua primeira passagem, né? Vários jogadores que estão brilhando hoje aqui, Gerson e Pedro, para citar, no Flamengo, também foram para a Europa e não fizeram nada. O próprio Gabigol, Gabriel Barbosa, foi protagonista aqui por várias temporadas, não arrumou nada na Europa. Exato. Mais um caso. Gosto muito do Paulinho. Como segundo atacante, é um cara assim, numa posição mais restrita. Se botar ele para jogar aberto de ponta, não vai. E centroavante, também não vai. Então, é um Rafael Sobis, né? Que eu gosto sempre de usar o exemplo do Rafael Sobis, que eu gostava muito também, jogando no Fluminense como um grande segundo atacante. Excelente, acho que é por aí também, tô com você. Aliás, essa é uma das questões que o Milito precisa resolver nesse momento da temporada, porque o Paulinho, quando o Milito joga com linha de 4, faz um 4-3-3, o Paulinho tá jogando aberto pela esquerda, muitas vezes ali acompanhando o lateral adversário, ajudando demais o Arana pelo lado esquerdo, que é um lateral muito ofensivo também, né? E quando joga com linha de 3, o Paulinho até tende a jogar como segundo atacante, mas não é mais aquele cara que joga dentro da área de dupla com o Hulk, como era, especialmente no início da passagem dele no Atlético com o Kudê, em alguns momentos com o Filipão também. Então, é um problema, porque eu acho o Paulinho muito bom jogador, eu sou um defensor voraz do Paulinho, assim, porque o torcedor gosta de olhar só o gol que ele perde, né? E é claro que ele perde muito gol, é uma deficiência dele. O lance cara a cara com o goleiro, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, o Paulinho tem um problema ali, leva muito para cima do goleiro, enfim, precisa aprimorar, mas o torcedor, o corneta máximo, acha que você pode comparar com outro atacante simplesmente trocando o cara na hora de finalizar, né? Como se o jogador não tivesse mérito nenhum na construção do lance. E usou o exemplo do Pavão, um cara que não sabe fazer gol também. Exato. Quantos gols o Pavão tem na carreira? Isso é brincadeira. Isso é inacreditável, cara. Esse aí, pra mim, fico até na dúvida se o cara mandou como bait mesmo pra me deixar puto da vida ali, ou se o cara realmente acredita num negócio desse, mas, enfim, queria ouvir, porque às vezes o torcedor precisa ouvir alguém de fora que não é atleticano falando sobre o cara pra dar um certo valor, mas... E mas vou jogar uma pimentinha aqui. Tricolor pra caramba, tá? Isso é também uma resenha dentro da torcida do Flu. É óbvio, né? Ele é super profissional, pelo amor de Deus. Não vou aqui colocar em dúvida, claro, né, o profissionalismo dele, mas ele é tricolor, ele deu até declaração já. Sou Libertadores inesquecível. Ele, 2008, estava lá na final com meu pai. Exato. E no ano passado também eu soube que a família toda dele se mobilizou muito com o jogo, a final. Mas, enfim, isso é só uma brincadeirinha para pimentar o confronto. Total, eu tava inclusive agora vindo pro Rio no voo da família dele, do pai, da mãe e do irmão dele, que é fotógrafo, inclusive, o irmão dele é fotógrafo esportivo, fica ali dentro do campo, né, com a câmera na mão, é muito legal essa história, fazendo registros ali do Paulinho, sorte para ele contra o time do coração, então, porque a gente precisa demais do Paulinho nessa Libertadores. Ô Canedo, eu tô começando a fazer nas últimas lives do canal um quadro que a galera se diverte muito ali, mas na reta final para descontrair, que é o assina ou não assina, qual que é a ideia? A gente joga situações hipotéticas inacreditáveis, assim, praticamente impossíveis, para ver se o torcedor assina ou não essas situações, assim.
E aí, olhando para a tabela do Brasileiro hoje, o Fluminense está ali próximo da zona de rebaixamento. Eu cravo que não cai, vai jogar a Série A do ano que vem. Mas, brincando aqui do assina ou não assina, eu faço a pergunta para você. Fluminense bicampeão da Libertadores de forma consecutiva, ou seja, ganha a Libertadores 2024, consequentemente se classifica para o Super Mundial de Clubes e tudo mais. Porém, não, já está até classificado, esse que é o problema. Ganhar verdade, já está classificado, verdade. Ganhar verdade. esse não vale, poderia valer vaga já para o próximo, né? Verdade, tem razão. Não vale. Tem razão, o Fluminense já está garantido lá, mas enfim, mais um título de Libertadores biconsecutivo, que é histórico, raríssimo na história. Porém, cai para a Série B e fica 2 aninhos lá, não sobe de primeira. Assina ou não assina? Não, esse segundo aninho aí, que para mim é fácil, né? Eu sou tricolor. Fiel da balança. Não, eu sou tricolor, o Fluminense já jogou a Série C, né? Em 1999. Muitos de vocês não eram vivos, ou nem sabiam o que era uma bola de futebol. Mas em 1999, o Fluminense joga a Série C num formato muito diferente, eram 10 rodadas. Então, se você dormisse um pouquinho no início do campeonato, o Fluminense dormiu, caiu. Eu considero a permanência na Série B como o rebaixamento para a Série C dos novos tempos. Porque para um time grande cair para a Série C hoje com 38 rodadas é impossível, né? Todo mundo já jogou aqui o nível da Série B. Cruzeiro que se esforçou muito, terminou, sei lá, qual foi a colocação do Cruzeiro lá em 2020? Não lembro, mas foi divertida, foi meio de tabela. Conseguir ficar no meio de tabela da Série B, você precisa já se esforçar muito. Então, você não subir, para mim, é o segundo rebaixamento. E então aí eu não assino, porque se fosse só ganhar a Libertadores e cair, eu assinaria, porque ganhar a Libertadores é muito raro. Para quem já caiu uma vez, cair a segunda, ou no caso do Fluminense caiu até mais, mas faz tempo que não cai. Mas eu aceitaria, porque eu já fiz até essas contas de premiação. Não, mas vai ficar sem o dinheiro das transmissões da TV do ano que vem. Eu falei, a Libertadores paga. Essa Libertadores de premiação e a garantia de disputar a próxima Libertadores, isso já paga o Brasileirão, que você não ganha de direitos de TV. Então, quando o Fluminense contra o Grêmio estava numa situação parecida, tinha muito torcedor falando, não, cai na Libertadores logo, para a gente focar no Brasileiro. Eu falei, vocês estão malucos? Se é Libertadores, quando é que tu vai jogar de novo? Quando é que você vai ter chance de ganhar de novo? Então, tá pensando o quê? Vai virar a SAF já? Já tem algum papai aí para despejar 500 milhões em contratação? Porque o futebol tá ficando assim, né? A galera vai ficar para trás muito em breve, né? Se piscar o olho, o Botafogo já está com um elenco absurdo, Flamengo, Palmeiras, super estruturados, então não vai ser mais tão cedo que você vai competir, não, meu filho. Abraça essa chance, cai e volta. Agora, ficar 2 anos, não assino de jeito nenhum. Então a pergunta foi na medida certa, porque o fiel da balança foi o segundo ano na Série B, porque se fosse um aninho só, você assinaria, e eu também, viu? A gente estava brincando aqui no grupo dos sócios aqui do canal, um aninho na Série B em troca de um título de Libertadores, eu assino agora, pode mandar aqui com firma reconhecida em cartório, que eu não preciso nem pensar. Uma coisa era cair, como o Galo caiu em 2005. 2005 jogou Série B em 2006. Um dos primeiros grandes a cair, né, nos pontos corridos e tal, nem todo mundo tinha caído, o Cruzeiro não tinha caído. Uma coisa tu cair nessa época. Hoje em dia, cair é normal. Meu rival jogou 3 anos de Série B agora, tem... manda essa Série B aí, vamos jogar terça-feira, sexta, muda o dia da pelada, né? Você faz essas mudanças assim na vida, na rotina, tá tranquilo. Exato, em troca de uma Libertadores eu pego toda hora. Fala nos comentários aí, rapaziada, você assinaria ou não essa maluquice aí, tanto de 1 ano na Série B quanto de 2. O Canedo não assinou 2 anos, acho que 2 eu também não assino não. Até pra gente poder manter a zoeira aqui do lado de BH, de falar que a gente caiu e subiu na bola de primeira, campeão, como tem que ser time grande, já que o rival ficou 3 anos por lá. Canedo, pra gente fechar, vamos lá para o momento placar apoio mineiro aqui da nossa live, agradecer aqui o apoio, que é nosso parceiraço aqui no canal, nos conteúdos pré e pós-jogo. Um placarzinho, seu palpite para esses primeiros 90, não é para o confronto, para esse jogo do Maracanã, Fluminense e Galo, o jogo da ida das quartas da Libertadores. 2-1 Fluminense? Vai, tá me perguntando? Eu não assino, não. Eu não assino 2-1, não, mas é o seu placar, tá tudo certo. Democracia. 2-1 Fluminense, vamos lá. Fechou. Maravilha. Eu vou de 1-0 Galo, repetindo o resultado do nosso último mata-mata fora de casa, que foi aquela vitória contra o São Paulo na Copa do Brasil, golzinho do Batalha. 1-0, um time enjoado, usando o antídoto do Mano contra o próprio Mano, achando um golzinho na bola aérea ali, não sei de quem. Se foi gol do Hulk. O Hulk faz gol no Fluminense é brincadeira. É verdade. Essa é a principal vítima da carreira dele. O
Hulk gosta de jogar contra o Fluminense, tem razão. Então é isso, Canedo foi de 2-1 pro Flu, eu fui de 1-0 pro Galo, veremos, agradecer novamente o Placar Apoio Mineiro aqui pela parceria e agradecer ao Canedo, foi muito legal o bate-papo, valeu pela participação, suas considerações finais e meu agradecimento pela participação, meu velho, tamo junto. Tamo juntas, vou conhecer a Arena MRV, espero conhecer, né, tô aguardando ainda divulgação de venda de ingressos, mas quero muito estar em BH, já estou com passagem comprada para conhecer a arena de vocês, né? Adoraria que o Fluminense tivesse um estádio, né? O Maracanã é maravilhoso, mas, cara, ter a sua casa própria faz diferença, né? Toda personalizada. Não precisa trazer todos os problemas que a Arena do Galo trouxe já. Por favor, senão vocês vão passar raiva. Não tanto, mas assim, é óbvio, né, que acho que tem muito mais ganho do que perda, então espero estar aí. Vamos curtir um Maracanã também cheio legal. Atenção para os atleticanos que vêm ao Rio de Janeiro, porque teremos Botafogo e São Paulo também na quarta-feira. Então, vai ter Rock in Rio quinta, a cidade vai estar, né, não dá mole na rua. Eu sei que existe um tremendo exagero quando falam de Rio de Janeiro, de violência, mas é só não dar mole, principalmente em relação a torcidas organizadas, etc., porque tem o lance de serem torcidas rivais, uma é aliada da outra, do Flamengo, do VAR, enfim. Acho que não vale a pena correr o risco de bobeira, mas que seja um jogo maravilhoso, estarei no Maracanã também. Perfeito, tamo junto, Canedo, grande abraço, até a próxima. Sucesso, hein? Continue brilhando muito. Tamo junto. Valeu.